Vamos lá então, bom dia, oitavo ano, vamos começar, tá? Eu tô testando aqui alguns esquemas de aula pra gente ver qual que é o melhor, tá? Como a gente só tem uma aula por semana, não dá pra fazer uma live e uma videoaula, então eu combinei com a Rafa que a gente vai intercalar. Uma semana vai ser videoaula, uma semana vai ser a live, tá? Na videoaula, o que eu pensei? De gravar algumas dicas pra vocês de como resolver os exercícios, tá? Então, vão ser dicas, não vou resolver com vocês, tá? E aí, vocês na casa de vocês resolvam na apostila pra deixar a apostila completa, tá bom? Não vai precisar mandar foto da resolução, mas eu quero que resolva porque aí na próxima live, que vai ser na semana que vem, a gente vai poder tirar dúvidas se restou alguma, tá? Então, aqui eu vou dar algumas dicas. A gente vai aprender a interpretar o enunciado e perceber a importância do rascunho, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Exercício 4 da página 51. Vamos começar, tá? Então, pega a apostila e abre e vamos lá. O exercício 4, ele dá 2 pontos pra vocês, ponto A e o ponto B. E aí, ele pede para traçar uma circunferência que tem o centro no ponto O e o raio 2,7, tá? Só que o ponto O não aparece, tá? Ele deu o ponto A e o ponto B. Só que essa circunferência, ela passa pelo A e pelo B. Então, monta aí o seu rascunho para você interpretar e descobrir o que você vai ter que desenhar, o que você vai ter que construir para conseguir atender essas restrições, ok? Então tá, ele quer uma circunferência que tenha centro no ponto O e que passe pelo ponto A e pelo ponto B. E ele deu esses 2 caras para vocês, tá? E a resposta é essa circunferência, tá? Pode ser que tenha outra para baixo, beleza. Agora, o que acontece, né? Do centro O até o ponto A e do centro O até o ponto B é o raio. Percebe? Porque o ponto A e o ponto B são pontos pertencentes à circunferência, eles estão em cima dessa linha. Então, a distância deles até o centro é o raio, 2,7, 2,7. Essa é a única restrição que o exercício apresenta. Aí, o que é isso daqui? Ah, isso daqui é a distância entre 2 pontos. Eu quero garantir que a distância entre o ponto O e o ponto B seja 2,7. E o que eu desenho sempre para garantir distância entre 2 pontos, hein? Não é entre um ponto e uma reta, entre 2 pontos, circunferência. Tá? Como você só tem o ponto B e não tem o ponto O, então o centro dessa circunferência vai ser B e o raio vai ser a distância que você quer entre esses 2 pontos. 2,7. Então, você vai desenhar uma circunferência aqui com centro em B, raio 2,7. Aqui, a mesma coisa, é distância entre 2 pontos. Então, você vai desenhar uma circunferência, centro no ponto A, raio 2,7. Onde essas duas circunferências se cruzarem, vai ser o seu ponto O, tá? Pode ter mais do que um. E aí, onde é o seu ponto O é o centro, aí você vai abrir o raio 2,7, que é o que ele está pedindo, e vai traçar as circunferências, certo? Então, olha só a importância do rascunho. Na hora que eu fiz o rascunho, eu consegui perceber o que eu tinha que garantir. Eu tinha que garantir que a distância entre o centro e um ponto da circunferência seja esse raio de 2,7. E aí, distância entre 2 pontos me dá uma circunferência. Perfeito? Próximo exercício. Dado o ângulo TAT, então, é este ângulo aí que aparece na apostila de vocês, tá? Com o vértice no ponto A. Ele pede para eu traçar a circunferência com centro O e raio 2, tá? Então, o ponto O não aparece. Só que o que ele quer que essa circunferência faça? Tangencie os 2 lados do ângulo. Então, vamos fazer aí uma ideia pra gente, um rascunho do que vai ter que acontecer, tá? A gente tem o ângulo aqui. Essa reta é a T e a outra reta também é T', tá? O que
que ele quer? Ele quer que eu construa uma circunferência que tangencie os dois lados desse ângulo, ou seja, a minha circunferência vai ter que bater nos dois lados desse ângulo em um ponto só. Então, não vai poder ser assim, nem assim, vai ter que ser alguma coisa aqui no meio. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar na mão, né? Algo desse tipo aqui, ó. Então, ela vai ter que tangenciar os dois lados desse ângulo. Ó. Tangenciou nesse ponto, tangenciou nesse ponto. Ok, o centro dela, ela quer que seja o ponto O e o raio 2 centímetros. Então, quando ela tangencia uma reta, ela corta um ponto, corta outro ponto aqui. Tá? Vou chamar esse ponto de B, esse ponto de C. Esses dois pontos são pontos da circunferência, eles estão em cima da linha. Ou seja, a distância entre o centro é o raio da circunferência. 2 e 2. Tá? Outra coisa, a circunferência não tá tangenciando os dois lados do ângulo e o centro não tá aqui. Então, o que tá acontecendo, né? Eu tô dividindo um diâmetro de uma circunferência, vamos pensar assim, que eu tenho que caber dentro desse espaço do ângulo. Ou seja, o centro vai ter que ser a metade desse espaço, vocês concordam? Porque se a circunferência tá aqui, tá tangenciando, ela tá encostando nessa linha e nessa. Ou seja, o centro vai estar bem na metade desse espaço. E o que é metade de um ângulo? Bissetriz. Tá? Então, a primeira coisa vai ser desenhar a bissetriz deste ângulo lá. Porque aí eu sei que o meu vértice O vai estar em cima dessa bissetriz. Ok? Mas em cima onde, né? Porque tem infinitos pontos dentro dessa bissetriz. Aí eu vou pensar, bom, então eu sei que eu já garanti metade pra cá e metade pra cá. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar vai ter a mesma distância entre uma reta e entre a outra, que é a ideia da circunferência. Então, a distância do centro até um ponto tem que ser a mesma distância do centro até o outro ponto, tá? Por isso que eu tô dividindo no meio. Então, tá, a mesma distância do O pra cima vai ser a mesma distância do O pra baixo, que é a reta telinha. Agora, eu preciso garantir que essa distância seja 2, porque eu posso conseguir outra circunferência aqui, outra aqui. Então, eu preciso garantir que essa distância seja 2. Então, eu estou procurando pontos que estejam a uma mesma distância 2 dessa reta. O que eu vou ter que desenhar? Quero garantir a distância de um ponto até uma reta. Distância de ponto até a reta, paralela. Tá? Então, eu vou ter que desenhar uma paralela à reta T. Pode ser só de baixo, por que só de baixo? Porque eu não vou ter ponto O na parte de cima, então, vou ter que construir a paralela só na reta de baixo, tá? E a paralela com 2 centímetros de distância. Onde a paralela e a bissetriz se cruzarem é o meu ponto O. Aí, eu ponho a ponta seca no O, abro o raio de 2 e traço, eu consigo os pontos B e C. Então, vamos voltar? Ele quer uma circunferência que tangencie os dois lados do ângulo, ou seja, ela tem que caber aqui dentro. O centro da circunferência vai ter que estar na metade desse espaço, vocês concordam? Porque é o centro. Então, desenhei a bissetriz para garantir que esteja bem na metade. Aí, ele quer garantir a distância de 2, deste centro até a reta T ou até a reta telinha. Então, eu resolvi fazer a paralela à reta T, poderia fazer a paralela à reta telinha também, tá? Tanto faz, escolhe uma. Fiz a paralela à reta T com a distância de 2 centímetros. Aí, lembra? Para desenhar a paralela, primeiro eu tenho que desenhar duas perpendiculares aqui na reta T. Primeiro desenha duas perpendiculares, 2 pontos de apoio, traça as duas perpendiculares. Depois, o que eu faço? Marco a distância de 2 centímetros em cima dessa reta. Então, coloco o zero da régua aqui e marca 2. Zero da régua aqui, marca 2. E liga essas duas marcações que você fez. Aonde a sua paralela cruzar com a bissetriz é o seu ponto O. E aqui só vai ter uma resposta. Beleza? Vamos lá, seguir para o próximo exercício. Exercício 6. Dadas as retas R e S com R paralela a S e o ponto P pertencente à reta R, traçar uma circunferência de centro O e raio M, então ele não exige um raio qualquer, que tangencia as duas retas, sendo P o ponto de tangência com R.
Então, vamos lá. Ele me deu duas retas paralelas, vocês já têm desenhado aí, não precisa desenhar, tá? Só vou desenhar pra gente entender o que tá acontecendo. Reta R e reta S, e o ponto P pertencente a R. Ele quer que eu desenhe uma circunferência que tangencie as duas retas. Então, essa circunferência vai ter que estar entre as retas, vocês concordam comigo? Porque se a circunferência estiver tangenciando só a R, ela tá para fora, só a S, ela tá para fora também. Então, a minha circunferência vai ter que estar aqui no centro, aqui entre as duas retas. Tá? Então, tô procurando um ponto que tem a mesma distância entre a R e entre a S, ou seja, um ponto que está no meio das retas. Então, o que eu vou ter que desenhar? Paralela do meio, tá? É o primeiro passo, vamos ter que desenhar essa paralela do meio para garantir que o meu vértice O esteja no centro dessas duas retas, ok? E onde que vai, o que vai ter que acontecer? O ponto P vai ter que ser o ponto de tangência, então a minha circunferência vai ter que estar aqui, ó. Tá? Ela não vai poder estar em outro lugar. O centro tá aqui. E agora, o que vai acontecer, né? Ele não me deu essa distância, ou seja, essa distância vai ser a distância, né? O raio, na verdade, esse raio M, ele não exigiu, por quê? O raio M vai ser a distância entre a paralela do meio e o ponto P. Vocês concordam comigo? Então, ele não tinha como exigir, por quê? Porque a metade entre essas duas retas, ele não pode exigir, certo? A metade já está escondida, que a hora que eu traço a paralela do meio, ele me dá essa distância automaticamente. Por isso que ele fala raio M, tá? Então, a distância, eu sei que a distância do P até o O tem que ser M. Como essas duas retas são paralelas, este cara aqui, ó, é perpendicular ao P, tá? Se as retas fossem concorrentes, eu não poderia garantir isso. Lembra lá do outro exercício? Não garanto. Agora, como as retas R e S são paralelas, o ponto P com esse ponto O é perpendicular, ok? Então, aí tá outra dica. Eu vou ter que desenhar uma reta perpendicular ao ponto P para saber onde que tá o O. Por quê? Onde essa reta perpendicular cruzar a paralela do meio, vai ser o meu centro O, tá? E aí, eu ponho a ponta seca aqui, abro até o P e traço. Ah, mas por que tem que ser perpendicular? Bom, o P tem que ser ponto de tangência. Aí vocês poderiam falar pra mim, eu poderia desenhar uma circunferência assim, ó, o P seria ponto de tangência também, certo? Só que aí a distância não seria a mesma, vocês concordam? Então, obrigatoriamente, o P tem que estar fazendo 90 graus aqui com as retas, ok? Seguindo aí as dicas do exercício 7. Ele deu uma circunferência com centro A e raio D. Deu o ponto T pertencente a essa circunferência e o ponto F exterior. Ele pede para a gente traçar a circunferência com centro O e raio R, que é desconhecido. Ele não deu essa medida. Que passa pelo ponto F e é tangente no ponto T. Bom, vamos interpretar então o que a gente tem. Eu vou desenhar aqui o que ele deu pra gente, tá? Ponto A, ponto T tá aqui e o ponto F tá aqui. Foi isso aí que ele forneceu. Ele quer que eu desenhe uma circunferência, então a resposta vai ser uma circunferência, ó, que passe por F e é tangente no ponto T. Então, ela vai ter que passar aqui pelo F e passar pelo T também, tá? Ela não vai poder cruzar assim a outra circunferência, porque ela tem que ser tangente no T, tá bom? Então, ela vai estar aqui. Ou seja, o ponto F e o ponto T pertencem a essa circunferência de centro O e raio R. Se o ponto F e o ponto T pertencem a essa circunferência, o ponto O está a uma mesma distância do ponto F e do ponto T, que é o raio. Como eu não conheço esse raio, então eu estou buscando um ponto que está a uma mesma distância de outros dois pontos. O que eu desenho para conseguir isso? Estou buscando um ponto que dista a mesma distância de dois pontos.
eu tenho que desenhar a mediatriz. Se eu conhecesse essa distância, eu poderia desenhar duas circunferências, né? Porque aí seria a distância entre dois pontos, beleza. Aonde essas duas circunferências se cruzam, eu tinha o ponto O. Só que eu não sei essa distância. O que eu sei é que a distância entre esse ponto O tem que ser a mesma entre o ponto F e o ponto T. Então, ó, este cara tem que ser a mesma medida. O que me garante isso? Reta mediatriz desse segmento TF aqui, ó. Vamos lá, dividir o segmento TF no meio. Então, eu sei que o meu ponto O tá em algum lugar deste ponto, dessa reta, tá ok? Agora, e a outra característica? Ele não tem que ser tangente aqui no ponto T, então não vai poder ser qualquer raio. Eu não posso pegar, por exemplo, este raio e traçar. Porque se eu traçar, por exemplo, com esse raio qualquer, ele tá a mesma distância do ponto F do ponto T, ok? Só que a hora que eu traço, ele não tangencia no ponto T. Percebem? Então, para tangenciar no ponto T, eu tenho que alinhar os centros. Ou seja, alinhar os centros no ponto de tangência. Então, vou ter que traçar a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto T. Onde elas se cruzam é o meu ponto A. Então, aqui é a mediatriz do TF, e essa aqui é a reta que passa pelo ponto AT. Beleza? Essas daí são as dicas de como resolver este exercício, beleza? Lembrando que, para duas circunferências serem tangentes, os centros delas estão sempre alinhados, tá? E alinhados de que forma? A reta passa pelo ponto de tangência, tá? É uma característica. Sempre que eu tiver duas circunferências tangenciadas, os centros delas são alinhados e existe uma reta que passa por eles e que contém o ponto de tangência. Então, por isso que eu desenhei essa reta aqui, ok?